Salve Maria. Falando sobre Teresa de Jesus, clássica da mística estigmatizada do coração. Chegamos a uma estigmatização que pode ser considerada como uma das mais importantes da história da Igreja, das místicas mais clássicas de todos os tempos, que em união com São João da Cruz é a maior autoridade na Igreja nestas questões. Trata-se de Teresa de Jesus. Esta santa extraordinária não apenas tem trazido, através dos séculos, ainda que em sentido amplo, o título de doutora mística, de modo que é considerada, por assim dizer, como doutora da Igreja, nesta difícil matéria. Mas também a realidade e a autenticidade da sua estigmatização, de seu coração, está documentada, tendo como base suas próprias relíquias. E tão veridicamente confirmada e reconhecida como raras vezes acontece na história dos estigmatizados. Quem foi Teresa de Jesus? José Berrante a chama a maior figura da Contra-Reforma espanhola, que, como diz o grande historiador dos papas e pastor, é por sua simplicidade espiritual e pela variedade de seus incomparáveis dotes, uma das mais grandiosas e simpáticas figuras da história da Igreja. E uma informação da Rota Romana, nos tempos de Paulo V, determina sua posição com estas palavras: Teresa foi dada por Deus à Igreja como mestra de vida interior. Sua doutrina não é fruto do esforço pessoal, mas vinda de cima. Este juízo confirma o que Teresa diz de si mesma. Muitos anos passei lendo muitas coisas e nada entendia delas. Por muito tempo, embora Deus me as concedesse, não sabia usar as palavras para me fazer entender, o que me deu muito trabalho. E sem querer e nem pedir, o que nesse caso não fui curiosa por virtude, mas sim por outros motivos, Deus deu-me a entender o assunto com toda a clareza e como saber dizê-lo de tal maneira que se espantavam meus confessores. Eu mais ainda, porque já entendia melhor a minha falta de jeito. Em poucas palavras, Teresa de Jesus, com razão chamada a Grande, levantou um esplêndido monumento com suas obras, que ocupam o primeiro lugar na literatura mística, fazendo dela a clássica da mística. A estigmatização é o acontecimento que orienta a vida de Santa Teresa, estímulo do qual encaminhou em direção a essa plena maturidade interior, que não só lhe permitiu chegar a ser a grande reformadora do Carmelo, mas que também lhe garantiu um enorme influxo em toda a vida ascética e mística da Igreja durante os 4 últimos séculos. Maravilhoso é o caminho que seguiu Santa Teresa até obter essa graça sublime. O caminho real da oração e da contemplação guiou-a em sua ascensão através de todas as etapas da vida interior, desde a oração de meditação e de arrependimento até a união com Deus. União estática, transformadora e aperfeiçoadora, onde aguarda essa graça da estigmatização do coração, que desperta aqui todo o nosso interesse, a transverberação. Seu coração transverberado é um dos mais esplêndidos testemunhos de estigmatização sobrenatural que possuímos na história da mística. A Ordem do Carmelo celebra especialmente este acontecimento no dia 27 de agosto. Seu coração estigmatizado é uma das relíquias mais notáveis dos últimos séculos. Conserva-se encerrado em preciosa ampola em um nicho, do lado da epístola da Igreja das Carmelitas, em Alba de Tormes. Nele observa-se a célebre grande ferida que lhe produziu um serafim com um dardo inflamado. Um aroma celestial exala em preciosa alfaia. Como veio acontecer a estigmatização de Santa Teresa? Para responder esta
Para responder a esta pergunta, comecemos por recordar ao menos as datas principais de sua vida mística, que precederam a transverberação do coração. Sem cessar, Santa Teresa vinha adiantando-se na vida mística. Da oração na simplicidade chegou logo, por sua grande fidelidade, às inspirações da graça, à oração de união com Deus. Admiráveis foram os efeitos exteriores e interiores deste elevado trato com Deus, principalmente nas últimas décadas de sua vida. As mais íntimas graças da oração foram acrescentados à levitação, à iluminação de seu rosto, arroubamentos, o completo desapego interior das coisas da terra, o ardente zelo pela glória de Deus, a absoluta conformidade com a vontade divina, gozo e satisfação interiores. Nesse estado ocorreu o grande acontecimento. A partir da união estática, houve um período no qual lhe havia sido mostrado com frequência a sagrada humanidade de Cristo em seu esplendor, ou seja, na glória da ressurreição, ou então Cristo em sua agonia no Horto das Oliveiras, ou ainda na cruz com as 5 chagas, que chegou ela à união perfeita com Deus. E neste altíssimo grau de vida mística foi que ela sentiu em sua alma indizíveis ímpetos de amor. Desde há pouco tempo, Sua Majestade começou, como me havia prometido, a se mostrar mais quem Ele era, crescendo em mim um tão grande amor a Deus, que eu desconhecia de onde vinha, pois era muito sobrenatural, e eu nem o havia procurado. Eu me via morrer com desejo de ver a Deus, e não sabia como haveria de vivenciar isto senão com a morte. Dava-me uns ímpetos grandes deste amor, embora não fossem tão insofríveis como os que em outra vez já tinha dito, melhor dizendo, e nem de tanto valor que eu não sabia o que fazer. A gente sente como se de repente fosse lançado em um imenso fogo e se visse envolto pelas chamas. E aqui ela fala pela primeira vez de uma seta que feria sua alma. A flecha não busca a alma que sente a dor desta chaga, que é a ausência do Senhor, mas fincam-lhe uma flecha no mais vivo das entranhas e do coração às vezes, que a alma não sabe o que ouve e nem o que se quer. Não se pode louvar e nem dizer de tal maneira com que Deus fere a alma e o enorme sofrimento que isso causa, que faz perder a noção de si. Este sofrimento e glória juntos me tornavam atônita, pois não podia entender como aquilo podia ser. Oh, o que é ver uma alma ferida? Digo isso pelo que se entende da maneira que se pode dizer ferida, por tão excelente causa. É claro que ela não se moveu de onde vem esse amor. Que o Senhor tem, mas é muito grande. Parece que de repente aquela centelha caiu sobre ela, o que a fez toda arder. Oh, quantas vezes que me lembro, quando estou assim, daquele verso do rei Davi. Como deseja o cervo as correntes de água. Salmo 42:1. Ao que me parece, vejo acontecer ao pé da letra em mim este desejo, ou seja, a coça que deseja ansiosa pela água. Neste estado de perfeita união com Deus, é quando lhe acontece a estigmatização. Quis o Senhor que eu tivesse algumas vezes esta visão. Vi um anjo junto a mim, ao lado esquerdo, em forma corporal, o que não costumo ver a não ser por um prodígio. Ainda que muitas vezes se me apresentem anjos, é sem vê-los, porém não como a visão que tive, como disse antes. Nesta visão, quis o Senhor que eu visse assim. Não era grande e sim pequeno, muito formoso, o rosto tão inflamado que parecia ser dos anjos, muito superiores, como parece ser que todos se abrasam. Deve ser dos que são chamados de querubins, mas os nomes eles não me dizem. Bem vejo que no céu existem tantas diferenças de uns anjos para os outros, e assim por diante, que eu não saberia dizer. Via-lhe com um pouco de fogo, com um dardo de ouro comprido nas mãos,
e no fim do instrumento parecia ter um pouco de fogo. Parecia que me introduzia algumas vezes no coração, este fogo, e que me chegava às entranhas. Ao tirá-lo, parecia que às vezes levava consigo todo o meu ser e me deixava toda abrasada em um grande amor de Deus. Era tão grande a dor que me fazia daqueles queixumes, e tão excessiva a suavidade que esta grandíssima dor me dava, que não era de se desejar que a tirasse, e nem a alma se contentaria com menos do que Deus. Era esse misto, a dor e a suavidade. Não é dor corporal, mas espiritual. Ainda que o corpo não deixasse de sentir alguma coisa, até que mesmo bastante. É um namoro tão suave que passa entre a alma e Deus, que eu suplico a sua bondade que dê a prova a quem pensar que minto. Durante os dias que isso durava, andava eu como que aturdiada. Não queria ver e nem falar nada, mas sim abrasar-me com minha dor, que para mim era uma glória maior do que a de toda a criação. Isso acontecia algumas vezes, tantas quanto o Senhor quisesse que me viessem estes tão grandes arrebatamentos, os quais, embora eu estivesse no meio do povo, não os podia impedir, mas que, com grande pena de mim, começaram a tornar-se públicos. A este fato tão maravilhoso sucederam-me longos e irresistíveis êxtases. Em vão, esforçava-se Teresa por mantê-los ocultos. Como um gigante levanta uma palhinha, assim se expressa Santa Teresa. Ela se via levantada da terra pela força do rapto, e aos olhos de suas irmãs, e às vezes também dos fiéis, que enchem a capela da Encarnação, permanecia elevada no ar. Suas feições ostentam beleza celestial. Todo o seu ser está transformado e parece inundado de luz. Ao glorificar o Senhor, a humildade de sua serva, vale-se a bem dizer deste meio para vingar a injusta desconfiança de que é alvo. Teresa cantou magnificamente sua transverberação, em uma poesia brotada da exuberante fruição destes arrobamentos. Nas internas entranhas, senti um golpe repentino. O brasão era divino, porque obrou grandes façanhas. Com um golpe fui ferida, e ainda que a ferida era mortal, e uma dor sem igual, é morte que causa vida. Se mata, como dá vida? E se é vida, como morre? Como sara quando fere? E se vem com ele unida? Tem tão divinas manhas, que em um tão acerbo transe, ou seja, um tão forte êxtase, sai triunfando do lance, obrando grandes façanhas. Mas a grande ação foi o voto heróico, sem igual até então na história dos santos, de fazer em tudo o que viesse a ser o mais perfeito e agradável a Deus. Com isso, o Senhor havia dado a última demão à obra em que há tempos ia trabalhando em segredo. De Teresa, ardente obra se fazia e se expandia daquele coração profundamente amoroso, impulsivo, sensível, daquela natureza rica e magnificamente dotada. Havia tirado uma santa. Havia empregado nela tesouros de graça por anos de espera. Tinha feito que seu coração transbordasse de amor. E de suas mãos havia saído uma obra mestra, uma santa incomparável. Havia chegado a grande hora de sua missão. Deixando seu retiro, Teresa ia sair para a vida pública. A igreja necessitava da santa.
Sua missão pública ia começar, e com ela, sua fama, seu renome, contra os quais teria de escudar-se em uma invencível humildade. A estigmatização de Santa Teresa foi, na realidade, o que gerou a formidável obra da reforma, que haveria de levar a cabo com firmeza na Ordem do Carmelo. Isso faria dela uma das líderes executoras do Renascimento que se seguiu aos difíceis anos da Reforma. Mas comecemos pelos efeitos corporais de sua estigmatização. O mais extraordinário aqui é talvez que a transverberação do coração, como ela enfatiza em seu canto, não foi imaginária, mas física, e tão profunda e grave que não se pode deixar de ver seu caráter sobrenatural. Não é do conhecimento dos médicos, diz Imbert Gobet, que a vida não é compatível com uma ferida que atravessa o coração? Com razão, Teresa sustenta em seu canto essa tese de incompatibilidade. Deu a prova do milagre vivendo 23 anos com uma chaga que ao primeiro golpe deveria ter lhe causado a morte. Ainda mais a fundo, penetraremos na realidade deste milagre, se consideramos as circunstâncias mais exatas da estigmatização, bem como as investigações e exames fisiológicos realizados posteriormente. Em primeiro lugar, no que se refere ao acontecimento da transverberação em si, a primeira vez ocorreu no ano de 1599. Não se sabe o dia, mas ainda pode-se ver no convento da Encarnação de Ávila, o quarto onde aconteceu. Provavelmente é preciso colocar nessa data a grande ferida transversal que se pode ver no coração. Santa Teresa foi ferida várias vezes pelo dardo do serafim. Isto se depreende de suas palavras, de sua história e do exame do seráfico coração. Uma das vezes foi ferida em Salamanca, na data da festa de Pentecostes, de 1571. Nessa ocasião, compôs a pequena poesia que termina com o estribilho: que muero, porque não muero. Mas o que se deve dizer do exame e daquilo que é demonstrável da estigmatização? Temos que tratar amplamente da questão, pois é absolutamente indispensável para o julgamento de todo o fenômeno em si. O grande estudioso discutiu a fundo em toda sua amplitude. Comecemos por seguir-lhes em um princípio, fazendo as observações e acréscimos necessários em passagens de capital importância. Santa Teresa foi a primeira testemunha do milagre, testemunha insigne, pois que ela mesma era o objeto. Narrou o prodígio com todas as suas circunstâncias, precisando seus efeitos físicos, inclusive seus caracteres milagrosos. Pôde ela se enganar a respeito da visão do serafim? Como poderia se teve a certeza, por uma experiência repetida, pela faculdade que tinha de distinguir as visões falsas das reais? Entretanto, não se fiou em si mesma e consultou para isso os confessores mais eminentes. São Pedro de Alcântara foi o primeiro a lhe confirmar acerca da origem das visões, tirando-lhe toda dúvida sobre o assunto. O cântico da transverberação confirma a realidade da ferida. Foi um hino de fé e de amor. Alguns autores discordam da data da estigmatização e debatem a esse respeito. 3 anos depois da primeira visão do serafim, que feriu-a com um dardo inflamado, registrou a história deste favor celestial no relato de sua vida que lhe impôs a obediência. Quando veio à luz a vida, não teve um milagre sérios contestadores. Antes da morte da santa, suas visões, suas revelações, sua espiritualidade, tudo já havia recebido a aprovação de quantos homens eminentes em ciência e santidade havia na Espanha. Ribeira
seu primeiro historiador, que publicou a vida da santa em 1590, relatou a visão do serafim, sustentando sua realidade com múltiplos argumentos. O argumento principal seria fornecido pelo próprio exame do coração. Este glorioso coração tem toda uma história que se perpetua até hoje. Santa Teresa tinha morrido em Alba de Tormes, em 5 de outubro de 1582. Em 25 de novembro de 1585, seu corpo foi trasladado a Ávila. Porém, 9 meses depois, às instâncias dos duques de Alba, foi restituído ao mosteiro onde a santa havia exalado o último suspiro. O Papa, a quem haviam recorrido em apelação, havia se reservado a decidir mais tarde se o corpo deveria ficar de forma definitiva no lugar primitivo, e a decisão foi favorável. Não chegou até 10 de julho de 1589. Foi durante este intervalo que se extraiu o coração de Santa Teresa de seus restos mortais e passou a ser conservado separadamente. A ideia de Ibert, que era um grande estudioso, de que uma religiosa teve a coragem de extrair, ajudada por outras duas irmãs, o coração da cavidade e isso dizem ser uma lenda essa forma. A extração foi obra dos médicos e não dessas duas irmãs. A preciosa relíquia ficou no convento de Alba, de modo que no futuro se poderia apreciar a transverberação no próprio lugar da morte da santa. Numerosos são os milagres referidos no processo de canonização de Santa Teresa. Entre aqueles que se realizaram depois de sua morte, figura em primeira linha o seu corpo incorrupto, o suave perfume e o líquido aromático que dele se desprendiam. Os mesmos caracteres milagrosos se atribuíram, melhor dizendo, ao braço e ao coração de Santa Teresa, que se conservavam separadamente e já eram mencionados em uma visita às relíquias da santa em 1616. Em 12 de março de 1622, foi inscrita a Virgem do Carmelo no catálogo dos santos. E dada a sua importância, a bula de canonização refere-se também ao milagre da transverberação. Nesse mesmo século, os teólogos místicos espanhóis falaram da célebre ferida, descrevendo-a tal como havia visto e apontado suas circunstâncias milagrosas. Bento XIV escreve o seguinte: entre os favores distintos com que Deus teve por bem manifestar a santidade de Santa Teresa, o mais célebre, sem dúvida, é a ferida do coração, pelo dardo inflamado de um serafim, como atestam a bula de canonização e o ofício da santa. Quando eu era ainda promotor da fé, os carmelitas da Espanha e da Itália pediram-me autorização para rezar, em 27 de agosto, o ofício da transverberação do coração da santa. Ainda admitindo a verdade do dom gratuito, visto que a solicitação se baseava na conservação do coração em Alba, sustentei que faltava provar que o coração tinha ainda o sinal da ferida. Os solicitantes apresentaram a prova. Foi naquela ocasião que o Papa Bento XIII concedeu a Ordem do Carmelo, em 25 de maio de 1726, a autorização de rezar o ofício próprio da transverberação do coração. O testemunho dos médicos teve um grande papel no processo de 1725. O cirurgião Manuel Sanches, entre outros, afirmava ter visto sempre uma abertura ou rompimento transversal na parte superior e anterior do coração. É estreita, longa e profunda e penetra a essência e os ventrículos do coração. A própria forma desta abertura deixa entrever que foi feita com suma arte e com um instrumento muito agudo, duro e longo, e somente no interior dessa grande abertura se reconhecia alguns sinais de fogo ou de combustão. A grande ferida subsiste ainda hoje, tal como a encontraram os comissários
de 1725. Eis aqui a descrição completa. A ferida se acha na parte superior do coração e de um lado em linha horizontal, da direita para a esquerda, do comprimento de pelo menos 5 centímetros. Do lado do coração a ferida é mais larga, ou ao menos as bordas estão mais separadas nesse ponto. Quase na metade desta abertura há uma dilaceração da borda superior, que dá a esta parte maior abertura. Ao longo de toda a ferida observa-se facilmente vestígios de combustão. Sobretudo, isto é notado nas dilacerações da borda superior, as quais têm sinais de carbonização, produzida por um carvão ou um ferro em brasa. Os dois lados das bordas estão arredondados e encolhidos, coisa que se nota mais tarde na parte lateral e no centro da borda superior. Nestes dois lugares, a vista distingue claramente uma espécie de chamuscamento produzido pelo dardo inflamado do serafim. Fora da grande ferida, a comissão médica de 1725 notou outras pequenas aberturas no coração. Atualmente, distinguem-se 4. As aberturas variam de 1 a 2 milímetros de largura. Ainda não terminamos com os milagres do coração seráfico. O incêndio de amor que o invadia durante a vida persistiu ainda depois de sua morte. No início, foi colocado o coração em um tubo de cristal. Muitas vezes um calor misterioso que se desenvolvia no interior do tubo o fez estourar em pedaços, de modo que por fim tiveram que fazer uma abertura na parte superior para dar saída àquele fluido dotado de tanta pressão. Todos estes fatos são referidos no processo de transverberação de 1725 e 1726. Mais de uma vez também foi visto o coração seráfico adquirir um volume extraordinário. Um superior geral dos carmelitas o observou em 1650. Felipe da Santíssima Trindade faz menção destas dilatações intermitentes em sua obra de Decore Carmeli. E o que é ainda mais notável, o coração de Santa Teresa continua, o pesquisador a falar, prossegue incessantemente sua evolução. Este coração continua lançando eflúvios perfumados. O padre Boix, que publicou as obras da santa, foi afortunado no ano de 1849 por ter em suas mãos a venerada relíquia, e afirma que exalava um perfume celestial. Por ocasião do centenário de 1882, diz o mesmo autor, vários peregrinos me asseguraram que ainda continuava a ocorrer estes efeitos extraordinários. Mas há cerca de meio século, vem se produzindo neste coração outro fenômeno impressionante, confirmado por testemunhas. Nele, cresceram espinhos. Apresentamos a seguir, seguindo esse nosso autor, a série cronológica de repetições deste fenômeno. No ano de 1836, na noite de 18 para 19 de março, descobriu Sorô Paulo de Jesus os dois maiores espinhos, sendo que atualmente, em 1880, tem os tamanhos de 6 e 7 centímetros. No ano de 1864, em 29 de agosto, observou-se um terceiro espinho, hoje com 2,5 centímetros. No ano de 1870, enviaram as religiosas ao reverendo padre-geral da ordem informação relativa a estes fatos extraordinários. No ano de 1873, médico de Salamanca procederá ao exame do coração e descobriram um quarto espinho, hoje com 2 centímetros. Em 29 de abril de 1875, o autor da obra Santa Teresa de Jesus e os espinhos de seu coração observava que os dois grandes espinhos tinham a forma de cravos de cor vermelha muito escura. Em 3 de maio, ele descobria na base do espinho grande outro com a ponta em forma de gancho.
No mesmo dia, observava ele, pela primeira vez, duas novas protuberâncias. Em 7 de maio, voltavam a aparecer 5 espinhos, cujos comprimentos variavam atualmente de 1 a 2,5 cm. A seguir, são descobertos outros dois menores, que em 1898 mediam 4 milímetros. Por fim, descobriu-se outro de 3 milímetros com um pequeno ponto negro. Naquele mesmo dia, igualmente, ao que viria a ocorrer em 13 de maio, o autor ouviu distintamente uns golpes na ampola, que continha a veneranda relíquia. Às vezes, dizia-lhe uma religiosa, esses golpes se repetem de tal modo, quando estamos em oração, que quase nos impedem de nos aplicarmos nessa prática. Por volta de fevereiro ou março de 1884, escreviam de Alba de Tormes para o periódico de Toulouse, na França, que se havia formado o 15º espinho em volta do coração de Santa Teresa, pouco antes da promulgação da bula do Leão XIII sobre o Rosário. Em 1872, os doutores Alonso e Lopes foram incumbidos de fazerem uma investigação sobre os espinhos. Após um exame que durou um ano, estes médicos emitiram seu parecer, segundo o qual o pó depositado no fundo do vaso é o resíduo de envoltório exterior do coração, e que dele saíam os espinhos em número de 4, 2 para a direita e 2 para a esquerda. É comprovada a dessecação do coração. Fazem notar que o braço da santa, conservado nas mesmas condições do coração, não oferece o menor indício de surgimento de espinhos, e que a ciência não sabe explicar de maneira satisfatória a aparição e nem o crescimento dos espinhos. Assim, pois, consideram este fato como sobrenatural e milagroso. Próximo aos doutores Alonso e Lopes, o professor Lourenço, da Faculdade de Medicina de Salamanca, sustentava, em oposição a eles, persistentes em sua opinião, que não havia nada de sobrenatural nessas protuberâncias e que não se podia dizer a que gênero pertenciam, se não as retirasse do relicário para submetê-las à análise. Seu parecer é de 23 de agosto de 1873. Diante destas contradições, a autoridade eclesiástica consultou o doutor Ângelo Vilar Macias. Em seu parecer apresentado em janeiro de 1874, ele não se pronuncia em absoluto sobre a origem dos espinhos e exige que se faça um exame e uma análise mais profunda do coração, tirando-o do relicário. Ibert Goulbeer, um grande pesquisador, que segue a posição dos doutores Alonso e Lopes, segundo os quais os espinhos não são de origem natural, trata de demonstrar sua tese com os seguintes argumentos. Antes de 1836 não poderia ter entrado pó natural no relicário, cuja abertura superior estava velada com cera. O sedimento de pó não poderia formar-se senão depois de 1836. E, por outro lado, os 4 médicos haviam reconhecido o perfeito estado de dissecação do coração. Além disso, o braço de Santa Teresa, conservado nas mesmas condições do coração, não apresentava formações de espinhos. Parece-me impossível que de um pó humano ou um pó animal perfeitamente seco possam sair vegetações. Nossos museus anatômicos estão cheios de peças semelhantes, de braços e de corações conservados, por vezes em ambientes úmidos. Às vezes são vistos desfazerem-se em pó ou atacado pelos vermes. Mas jamais se viu brotar deles excrescências de qualquer espécie. Pode, na verdade, produzir-se mofo, que não é o caso do coração seráfico. Mas nunca se viu em nossas peças de anatomia, durante meio século, desenvolver-se tal quantidade de espinhos, em progresso lento e incessante.
e 2 dos quais, em particular, com a haste quadrada. Que nos sejam apresentados corações com semelhantes formações, e então mudaremos de parecer. Pode este pó de carne morta, acumulado no relicário, gerar naturalmente a vida? Se esse pó produz vegetação, não pode ser esta senão de origem sobrenatural. Também a história tem demonstrado que desde há 300 anos, o coração de Santa Teresa é uma sementeira de milagres. Mostrarei 10 desses milagres. Primeiro, uma ferida penetrante do coração, incompatível com a vida, que Santa Teresa conservou por 23 anos. Segundo ponto, uma ferida com as bordas chamuscadas, indício do dardo inflamado do serafim. Terceiro ponto, uma ferida praticada no coração sem que o tórax ficasse atravessado. Quarto ponto, o coração incorruptível. Quinto, os perfumes que exala há 300 anos. Sexto, o líquido aromático que se observou no século XVII. Sétimo, o calor extraordinário do coração que fez quebrar em pedaços os tubos de vidro que o continham. Oitavo, a dilatação repentina e intermitente do coração. Nono, as numerosas figuras que foram observadas no coração e nas outras relíquias separadas do corpo. E décimo, os golpes extraordinários que foram notados no relicário do coração e no sepulcro da santa. Todos estes fatos, segundo Ibert, são completamente autênticos, qualifica-os em geral como extraordinários, extranaturais e milagrosos. Até aqui, tivemos a exposição do médico Dr. Ibert. Podemos acrescentar que ainda hoje em dia podem-se ver as lesões na relíquia do coração. É de se notar, entretanto, que ainda recentemente foi abordada uma ampla discussão a respeito da estigmatização de Santa Teresa. No citado várias vezes caderno especial de Etudes Carmelitanes, o padre Gabriel de Santa Maria Madalena, em um artigo intitulado A Escola Teresiana e as Místicas Feridas de Amor, analisa de forma minuciosa a estigmatização desta grande santa, chegando à conclusão de que foi ela estigmatizada na visão do anjo, não corporalmente, mas sim espiritualmente, e que a ferida do coração teve origem na sua morte mística, de amor à hora da morte, quando seu coração se rompeu literalmente. Assim, Santa Teresa teria cessado de viver em um êxtase de amor. Mas ainda examinando a fundo seus argumentos, achamos não poder compartilharmos o seu ponto de vista. Isto pelas seguintes razões. Esse autor aqui, no caso, né, o padre Gabriel de Santa Maria Madalena, é um grande autor espiritual, né? Tenho aqui alguns livros dele maravilhosos. Tem umas que são meditações para toda a vida, aliás, para todos os dias do ano, melhor dizendo. E são riquíssimos. Tem um também sobre São João da Cruz. Ele tem outro livro escrito sobre Santa Teresa. Tem vários livros, né? Muito bom. Mas aqui o autor desse texto está discordando dos argumentos, porque o padre Gabriel está dizendo o seguinte, que foi espiritualmente que aconteceu esse dado, né, inflamado, essa flecha de amor na santa, foi espiritual. E após a morte, isso se deu fisicamente. Mas aqui tem algumas contraposições contra esse argumento dele. São os seguintes. O caráter das feridas descobertas no coração de Santa Teresa, sobretudo a grande ferida transversal, mostra claramente esses pontos. Que deve tratar-se de uma verdadeira lança, ou seja, é algo corporal, que devia atuar uma ponta de lança incandescente, pois descobriu-se de forma inequívoca sinais de fogo nas bordas da ferida. Terceiro ponto, que menos ainda o caráter da ferida em forma de corte pode de forma alguma comparar-se com outra que provém de um rompimento do coração.
Os biógrafos de Santa Teresa até o século XVII não haviam relacionado as feridas do coração com a visão do anjo, mas sim com sua morte por amor, o que se explica, sem dúvida, porque até então não se havia levado a cabo com todo o escrúpulo a investigação anatômica da relíquia do coração. Pelo contrário, o exame do cirurgião Sanchez, em 1726, mostrou com toda clareza que a forma do corte do coração demonstra ter sido realizado com extrema habilidade técnica e com um instrumento agudo, sólido e nada pequeno, e que nas bordas da abertura notam-se alguns traços de fogo e de combustão. Em conformidade com isso, também o Papa Bento XIV, em seu tratado sobre a canonização, referindo-se à sua própria investigação do caso, por encargo de seu predecessor, concluiu que a cicatriz do coração fora como que produzida por um dardo penetrante. Ainda existe realmente e é visível na relíquia. Com base nas provas mais minuciosas deste estado de coisas, a Igreja permitiu à Ordem do Carmelo a festa da transverberação do coração de Santa Teresa. O fato de haver na relíquia uma ferida principal e 4 secundárias mostra claramente que essas feridas são provenientes dos diversos golpes de lança do anjo, como descreve Santa Teresa no capítulo 29 do livro de sua vida. Que Teresa fale mais tarde ainda de várias estigmatizações espirituais, principalmente no grau dos desponsórios místicos. Não exclui de modo algum que Teresa, em um período precedente, já fosse estigmatizada corporalmente. Que Teresa tenha sido de fato atravessada fisicamente demonstra sua poesia sobre a estigmatização, na qual diz claramente que trata-se de uma ferida corporal que propriamente teria a possibilidade de ocasionar a morte. Que Teresa vivesse ainda 24 anos com esta ferida é também um milagre, como também o fato de que um anjo tivesse atravessado seu coração, embora, segundo o exame anatômico, seu peito ficasse intacto. Por fim, entende-se muito bem que a morte de Santa Teresa, como morte mística, tivesse por causa a ferida de sua estigmatização, que em um novo, último e impetuoso êxtase se abriria de repente ou fosse causada por uma nova e mais profunda estigmatização na hora da morte. Detenhamo-nos aqui. Com os sucessos da estigmatização de Santa Teresa, vem desfilando diante de nossos olhos uma quantidade surpreendente de fenômenos extraordinários. O fenômeno da transverberação já era grande em si mesmo, e não são de menor valor os testemunhos de sua realidade dados por Deus. Se a admirável vida da santa, que se eleva através dos séculos, não bastasse para nos convencer da grandeza e importância dela, os testemunhos e provas divinas poderiam por si só nos instruir de forma suficiente, ainda que, e convém frisar sempre mais, não façam falta todos os fenômenos posteriores de seu coração para acentuar de forma sólida a grandeza de sua santidade e de seus carismas. Teresa é grande com ou sem os especiais prodígios com que foi favorecida a relíquia de seu coração. Por isso nos parece tanto mais importante a transverberação de seu coração, pois é um sinal exterior e fisiológico de seu intrínseco grau de união com Deus. Coisa que deveria pensar a nosso século presente, desvinculado de que a estigmatização é um fato de ordem sobrenatural, em prol de cujo caráter extranatural oferecem as investigações científicas um cúmulo de poderosos argumentos. Santa Teresa de Ávila, rogai por nós.